Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Marcenaria no Topo. E hoje estamos aqui com a doutora Daniela Costa, psicóloga. Vamos falar sobre o bem-estar psicológico dentro da marcenaria, um tema de suma importância. Daniela, faça sua apresentação. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, falar sobre saúde mental, principalmente para empreendedores, é muito importante. Fico muito honrada pelo convite. Daniela, eu gostaria de saber como o bem-estar psicológico pode impactar na gestão da marcenaria. Bem, o bem-estar psicológico é um pilar muito importante de todo ser humano, né? E principalmente os empreendedores, donos de mercearia, né? Que estão ali fazendo a gestão do seu próprio negócio. Então, o bem-estar psicológico, a saúde mental, ela é um pilar muito importante, né? Porque sem o bem-estar psicológico, a gente não vai conseguir ter uma produtividade saudável, sustentável ao longo do tempo. A gente vai ter dificuldade, né, para tomar decisões. Então, o bem-estar psicológico ajuda com que nós tomemos decisões assertivas, conseguimos entender qual é o mais importante a ser feito, além de conseguirmos gerir, né, lidar com pessoas. Então, tudo isso, o bem-estar psicológico ajuda, né? Então, sem isso, sem uma mentalidade forte e potente, é muito difícil continuar, né, essa jornada empreendedora com qualidade de vida. Entendi, muito legal. E também com isso as pessoas se sobrecarregam, né, dentro das empresas. E eu gostaria de perguntar também para você quais são alguns pontos principais que os donos da marcenaria precisam tomar para deixar de ficar sobrecarregado. Sim, a sobrecarga de trabalho, ela afeta muito o nosso bem-estar psicológico, né? E, inclusive, quero até ouvir a tua experiência também, enquanto gestor de marcenaria, como é para ti, né, essa vivência, porque a realidade que eu vejo de muitos empreendedores é essa busca incessante, né, por resultados, por uma produtividade. A gente cresce com essa lei da produtividade tóxica, que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia para atingir resultados. Só que isso tem consequências ao longo do tempo, né? Toda essa rotina exaustiva, ela traz consequências, né? Tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo. Então, ao longo do tempo, hoje a gente chama de burnout, que é uma síndrome do esgotamento devido ao trabalho. Então, já é reconhecida pelo Ministério Público como uma doença ocupacional devido ao índice alarmante de trabalhadores que chegam à estafa, né, que ao ponto de não conseguir mais produzir, né, a dificuldade de focar e até mesmo a despersonificação. O que é isso? É quase como uma apatia, né? A pessoa, ela começa a mudar o jeito de ser, né? Sim. Se antes ela era mais comunicativa, ela começa a ficar mais retraída, tratar as pessoas com frieza. Tudo isso devido ao estresse acumulado da sobrecarga de trabalho. Da sobrecarga de trabalho. E às vezes a gente passa despercebido, né? A gente trabalha tanto, passa do horário todos os dias, quer vender mais, pensa somente no dinheiro e acaba esquecendo um pouco da nossa saúde mental, né? Acaba nos sobrecarregando, a gente muda de humor dentro da nossa casa, muda de humor dentro do trabalho, trata as pessoas mal e acaba nem percebendo que a gente está mudando, né, a nossa saúde mental, pensando somente na parte financeira e também a sobrecarga, né, muitas cobranças de cliente, principalmente quem está na frente, né, do seu negócio, as cobranças de cliente, a equipe. Talvez o erro pode estar até mesmo dentro da nossa própria gestão e a gente não consegue ter essa visão, né? Sim. E como é que a gente pode fazer para otimizar isso e qual é a maneira que a gente, dono de marcenaria, podemos
adotar para que não fique sobrecarregado e consiga ter um trabalho saudável e não perdendo também a nossa performance dentro da empresa? Muito bom, excelente pergunta. Eu vou citar alguns pilares aqui que são essenciais para essa produtividade sustentável, tá? Que é uma produtividade que se sustenta ao longo do período, do tempo, sem essa sobrecarga, né? Que o primeiro pilar é a autogestão, tá? Então, nós conseguirmos, antes de tudo, antes de conseguir gerir a nossa agenda, os nossos funcionários também, os colaboradores, gerir a si mesmo. Entender qual é o meu ritmo. Entender que, sim, nós não somos um robô. Nós precisamos de um tempo para descansar, né? Por mais que muitas vezes a gente está atolado em demandas e a gente não percebe, né? A gente simplesmente vai levando, né? E esquece, né? A gente está tão focado, como você falou, no resultado, em ganhar, que a gente esquece de fazer o básico, voltar para a base, que é autocuidado, né? Do corpo, da alimentação, gerir o estresse mesmo, né? Porque o estresse, ele é essa quantidade de estímulos que chegam até o nosso corpo, até as nossas sensações, né? Então, isso vai aumentando, né? Então, a gente precisa aprender a canalizar essa energia que foi acumulada em algo, seja o esporte, seja hobbies também, né? Então, a autogestão, né? Conseguir direcionar toda essa energia que foi depositada em algo, né? Em canalizar essa energia toda em algo produtivo, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? De dormir bem, né? Dormir bem. Sim. Então, fazer o básico, cuidar do corpo. E outro pilar muito importante é a questão da organização. Seja a organização pessoal, né? De eu entender quais são as minhas funções. Que a gente se atrapalha muito às vezes, né? Principalmente quem está começando. Há um tempo atrás, quando eu iniciei nesse setor de marcenaria, isso foi bem complicado, porque a gente acha que pode fazer tudo, a gente acaba se atrapalhando, né? Quer fazer as vendas, Exatamente. Quer fazer os móveis, quer atender o cliente, quer fazer assistência, acha que contratar pessoas vai ser um custo e a gente não vai dar conta, e a gente acaba tropeçando no começo, né? Até entender que, de fato, a gente precisa de gente. E que depois, quando a gente tem essas pessoas, a gente ainda acaba colocando sempre a responsabilidade e os erros de tudo em alguma pessoa. Uhum. E também eu percebo que isso daí é sempre a ausência da liderança. Um líder dentro de uma equipe, ele precisa entender que a responsabilidade é dele. Se eu vou passar alguma tarefa para alguém fazer, eu preciso especificar para ela o que tem que ser feito. E às vezes a gente simplesmente entrega sem explicar, sem dar treinamentos, sem ensinar. Isso mesmo. E essa outra pessoa acaba se sobrecarregando, mudando de identidade, vamos falar assim. Ela é uma pessoa comunicativa, como você mesmo citou. Depois ela muda de humor, começa a fazer sinais com o rosto, né? Tudo que a gente fala, às vezes ela vai rebater ou ela vai ficar irritada. E a gente vai percebendo isso no dia a dia. O que a gente precisa fazer para entender melhor a nossa equipe e como a gente pode solucionar esse problema dentro da marcenaria sem perder também a nossa qualidade de vida? Primeiramente, como você falou no início, essa questão de entender que nós não trabalhamos sozinhos é um pilar de inteligência emocional muito importante, de entender que eu não consigo fazer tudo sozinho, né? Eu não sou um robô, né? Eu preciso de pessoas e o papel do líder é entender isso, motivar, conseguir delegar funções, que é um processo também de entendimento, né? Então, o papel da liderança, sem dúvida, é essencial, principalmente para você identificar esses sinais de exaustão, esses sinais de estresse e conseguir também comunicar de uma maneira assertiva,
E também oferecer as ferramentas que essa pessoa precisa também, né? Então, um líder é um processo de desenvolver habilidades. Sim. Também, né? Seja habilidade de empatia, né? De você conseguir identificar ou perceber as necessidades daquele colaborador, né? E é curioso que a empatia ela é desenvolvida com práticas de gratidão, você sabia? Não sabia. Isso já é testado por estudos da neurociências, que quanto mais você observa o que você já tem, aquilo que você já conquistou, os resultados que você atingiu até agora, que é a prática de gratidão, isso te ajuda também a fortalecer os seus circuitos de empatia. E a empatia é uma característica fundamental num líder, que é esse saber, né, de perceber, essa percepção. Né? E vem muito também da autopercepção do líder, dele perceber as suas necessidades, o momento em que precisa parar, o momento que já não cabe. E também entrar nas habilidades de comunicação assertiva, né? Que é falar, né? Comunicar de uma maneira clara, não agressiva, buscando descrever os fatos, as situações, buscando negociar, também são habilidades importantes. Entendi, muito bem colocado. Agora eu vou fazer uma pergunta que... Essa pergunta ela vai ser muito importante para todos nós. Como a gente consegue lidar com os desafios do dia a dia, as cobranças, as nossas execuções, o excesso de trabalho dentro da marcenaria de forma saudável? Essa pergunta é complexa, né? E ela vai muito de entender e incorporar alguns pilares da produtividade sustentável. O que é a produtividade sustentável? É você aderir um método que te faça ir mais longe, sabe? Porque, assim, essa produtividade de hoje, que é vendida muito, né? Que são essas crenças, assim, de que eu tenho que trabalhar 24 horas para me sentir produtivo, ou então eu tenho que fazer, sabe, levar altas... Claro que em alguns momentos a gente vai precisar, né? Sim. Entrar num ritmo maior, né? Mas não é sustentável. Né? Se a gente for fazer isso todos os dias... Não é a longo prazo, né? Não é uma coisa que vai te levar. Então, entender que nós precisamos ter pausas para conseguir reabastecer a energia é essencial. Entender que nós não somos um robô. E muitas vezes a gente vai precisar se obrigar a descansar. Mesmo, não precisa ficar exausto para tirar um tempo para se reabastecer a energia. Então, cuidar da saúde mental, do corpo principalmente, cuidar do sono. Isso é muito essencial, né? Que conseguir fazer essa gestão do estresse, ver como anda o pensamento, né? O processo de pensamento também, porque muitas vezes a gente entra num turbilhão de pensamentos e não consegue sair, entra num processo de ruminação e preocupação muito intenso, e isso gera também o estresse, né? Que é justamente das cobranças, né? Então, nossa, é tanta cobrança, o que eu vou fazer? E entra naquele looping. De lidar com esses pensamentos é muito importante também, aprender a lidar com esses pensamentos. E tudo isso a gente consegue fazer com práticas de domínio mental, que existem formas, né, de você aprender a voltar a dominar a sua mente, né? Ter uma mente mais potente, mais fortalecida. E esses exercícios que a gente trabalha muito, né, em processos de terapia também, treinos de habilidades também em grupo, que são práticas simples, mas muito eficazes para você dominar a sua mente. Que são práticas de atenção plena, ou mindfulness. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que é uma forma de meditação, que são práticas meditativas para a gente aprender a sair da nossa mente e voltar para o momento presente. Né? Aprender, como você falou, fazer uma coisa de cada vez. Né? O que eu preciso
fazer agora, nesse momento, para chegar até lá, né? Porque muitas vezes a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, né? Então, entender que a gente precisa focar, né? Fazer uma coisa de cada vez, mesmo que isso pareça chato ou entediante, ou, né, que a gente queria fazer muitas outras coisas. Então, isso é um treino mental, né? Isso realmente algo que a gente vai treinando, né? Uma academia da mente mesmo, realmente. Normalmente o dia a dia, né? A prática do dia a dia dentro da marcenaria é atender o cliente, fazer a compra do material, fazer o projeto. É um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, principalmente para quem está começando. Como é que, para quem está iniciando nesse mercado, como é que ele pode distribuir melhor as tarefas sem sobrecarregar a si mesmo e conseguir executar, que por incrível que pareça, acredito que seja a parte mais difícil para quem está iniciando, entender que ele precisa, né, ter uma saúde mental boa, cuidar do sono, para ter uma melhor performance no dia seguinte. Porém, o dia passa muito rápido, é muito corrido para a gente que trabalha com a marcenaria. Eu acredito que para todos os empresários também deve ser corrido. E como é que a gente consegue distribuir melhor? Isso na prática, né? Na prática. Sim. Então, existem algumas ferramentas de gestão, tanto gestão pessoal quanto da equipe, para a gente fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? Sentar para organizar, né? Então, dentro de uma reunião, por exemplo, existem algumas ferramentas. Por exemplo, o brainstorm, que é a chuva de ideias. Sim. Então, você vai colocar num papel todas as atividades que você precisa fazer, tem que fazer naquele dia, né? Então, faz essa distribuição de tarefas. Sim. E você vai ver qual é o mais importante a ser feito nesse momento. E aí você vai delegar funções. Isso é muito importante para quem está começando, né? E aí entra o grande desafio, né? A gente faz o que é mais importante, aí executa, e as outras tarefas, elas acabam ficando, acabam apertando o nosso prazo. E o que fazer para a gente conseguir executar todas, sem ter que exceder o nosso tempo, que passe um pouco do período de trabalho, mas que consiga ser saudável para o dia a dia. Sim. Sem estresse, sem que a gente consiga ter problemas de saúde que não perceba, né? Problemas mentais também, que já até aconteceu com a gente aqui dentro da empresa, né? Alguns colaboradores, a gente vê a mudança de humor no dia a dia. Sim, sim. Eu imagino que realmente é um ambiente, né, de muito estresse. E realmente a data, ela é um marco, né, ali, para ser finalizada uma determinada tarefa. E, eventualmente, vocês não vão conseguir, né? E como lidar com essa pressão de não conseguir atingir uma meta? Então, vai muito da flexibilidade da pessoa, de entender que, não consegui, ou não, nesse momento não foi possível lidar com essa demanda, né? E como eu posso flexibilizar para ou expandir essa meta, ou então aumentar o fluxo, o engajamento desses profissionais, né? Aumentar a motivação desses profissionais para conseguir atingir essa meta. Então, vai ser muito de uma outra ferramenta de entender, de gestão, de entender, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes, o que aconteceu nessa situação aqui. Sim. Que fez com que a gente não conseguisse atingir essa meta. O que a gente pode fazer para melhorar na próxima vez, sabe? Então, é muito essa lidar com o erro, né? Que poderia ser visto assim, né? Não conseguir atingir uma meta. Foi um erro, tá? Como a gente pode lidar com isso para melhorar a nossa produtividade na próxima vez, sabe? Então, é olhar para esses eventos com sabedoria, de entender que não foi dessa vez e como a gente pode fazer, né? E como a gente comentou, né? Buscar fazer uma coisa de cada vez, no melhor que você pode, porque focar naquela atividade, né? Quanto mais a gente faz uma coisa bem feita, aí você
vai fazendo a outra, aí evita se atrapalhar, né? Então, também acredito que entender quando é o momento de aumentar a equipe, fazer essa autoanálise, né? Faz Entendi. sentido. Na verdade, o grande problema deve ser a falta de organização dentro da empresa, que acaba acumulando serviço e tendo esse excesso de horário, né? Passando do horário o tempo inteiro, trabalhando até tarde. Isso daí deve ser um ponto normal, vamos dizer assim, normal que acontece nas marcenarias. Não tem tanta organização, não é todas, claro, mas a grande parte. Sim. Não consegue ter um foco na sua organização, no seu planejamento e gestão. As empresas que mais crescem hoje em dia, pelo que você está me dizendo, é as que mais focam em gestão. Tudo está ligado à gestão, né? A organização, Sim. a gestão, o planejamento. E uma coisa que não é muito valorizado, porque você, nossa, uma reunião para quê, né? Sim. Vamos trabalhar. Perder tempo na reunião, né? Exatamente. Então, Abraham Lincoln ele já falava, né, que se ele tivesse 1 hora para cortar X quantidade de lenhas, ele ia gastar 45 minutos para afiando o machado. Sim. E 15 minutos executando. Exatamente. Entende? Então, é entender que as reuniões de alinhamento são essenciais, a capacitação da equipe é essencial, a gestão de estresse é essencial também. Entende? Sim, é muito, muito importante mesmo, realmente. E como dono de marcenaria pode ser um líder que inspira os seus colaboradores? Como fazer isso? Na prática. Na prática, primeiramente, autoconsciência. Ele precisa entender de si, né? de os seus valores, entender as suas emoções, conseguir gerenciar os seus pensamentos, inteligência emocional, fazer esse treino de empatia também, né? Ser empático para conseguir entender as necessidades do outro também que está ali, e ao mesmo tempo oferecer esses momentos de capacitação, de motivar a equipe também é muito interessante, né? Então, você, muitas vezes, oferecer, mostrar para aquele funcionário o quanto que ele já evoluiu naquele momento, ou mostrar esse cuidado, né? Mostrar que se importa, e oferecer ambientes de convívio. Isso são pilares muito importantes da liderança também, né? Se não tiver como executar, não reclamar o tempo inteiro, que é Nossa, muito sim, normal sim. isso dentro das empresas, né? Vamos falar assim, é normal, é comum, né? Não é normal, é comum a gente ver muitas reclamações e menos execuções, né? Procurar o culpado em vez de resolver ou solucionar o problema, né? Ser muito crítico também, né? Assim, no excesso. Isso acaba trazendo um trauma, né, para os colaboradores e até mesmo para a gente que reclama, né, o tempo inteiro. É muito chato. É muito chato. Como lidar com isso? É curioso porque, assim, a neurociências, ela já mostra que uma pessoa que reclama demais, ela aumenta, tipo assim, ela aumenta o estresse no outro. Tipo, eu fico estressada. Imagina que a gente... Um ambiente de trabalho por si só já tem o estresse, né, do cotidiano mesmo, ainda mais a liderança. Já tem o estresse, né, do dia a dia, né? Todo dia dia fazendo a mesma coisa. E aí o papel Nem da liderança... sempre o nosso humor tá em dia, né? Sim, realmente. Então, essa questão de buscar, de ser uma liderança positiva, como você fala, né? De buscar ver esse... buscar focar na resolução e não no problema em si, sabe? Sim. Tá, mas como nós podemos melhorar? Procurar logo solucionar o problema, né? Em vez de reclamar. Reclamar cansa o mesmo que solucionar, né? E aí a gente acaba trazendo esse trauma para dentro da empresa, né? Uhum. E tem uma série de danos, né? Neurologicamente falando, né? Diminui a capacidade de memória, diminui a capacidade de motivação também. Então, ao invés de você motivar aquele colaborador, você está desmotivando. Então, é todo encontrar uma linguagem que seja assertiva, ao invés de agressiva, né? Então,
não é que você vai ser muito passivo e não falar, né? Querer agradar a todos. Não é, Tem um não é momento sobre certo, isso. né? É sobre você encontrar um caminho do meio e entender como você vai se comunicar da melhor maneira com aquele ser A humano. gente já tem um problema, aí o colaborador acaba de começar o trabalho, a gente chega lá e reclama no começo do dia, acaba com a performance dele. Acaba com a performance, realmente. Então, também acredito que a liderança ela é um modelo, né, também para os colaboradores. Né? Então, você mostrar que você se cuida, seja através de essas práticas de meditação ou a própria terapia, conexão com a espiritualidade, que isso ajuda muito, independente de religião, isso é algo que ajuda no nosso equilíbrio. Enfim, buscar esse equilíbrio entre profissional e pessoal, isso também inspira os colaboradores a seguirem esse caminho, que é o que realmente vai aumentar a performance ao longo do tempo. Daniela, muitos empreendedores passam por altos e baixos. Como eles podem manter a motivação, especialmente nos momentos difíceis? Sim, essa é uma pergunta muito importante, que realmente acontece, né, no mundo do empreendedorismo. Eu acredito que manter os olhos nas metas realistas, que muitas vezes a gente coloca metas irrealistas, aí a gente acaba se frustrando. Então, focar em metas que podem ser alcançadas, que são realistas, isso é muito importante também. Perceber as conquistas ao longo do caminho. Olhar para trás e olhar assim, tá, quais foram os desafios que eu já conquistei. Né? Desafios que foram difíceis e que eu superei. Então, recordar desses momentos de desafios que foram superados, foram bem-sucedidos, também ajuda muito a manter o foco, a manter a motivação também, né? E estar num ambiente que também fortaleça, o nosso ambiente ele fortalece muito também, né? Então, andar com pessoas, com outros empreendedores de mercearia também, que estão ali, né? Que construir uma comunidade mesmo, né? Por isso que eu acho muito legal a tua iniciativa, porque é um ponto de apoio, né? Quase que um porto seguro para que outros continuem, né, nessa jornada. Dizer assim que não é fácil, mas à medida que você percebe também um ponto muito interessante para continuar a motivação é perceber se o quão eu estou servindo as pessoas, né? Quantas famílias eu estou ajudando, seja através dos meus colaboradores, quanto as pessoas que estão adquirindo os móveis, né? Então, se recordar disso, Sim. de que é através desse servir também, né? E evitar também atividades que são muito estimulantes, sabe? Assim, isso desregula o nosso nível de motivação. Tipo, excesso de redes sociais também. Em muitos casos, muitas pessoas têm alguns vícios, né? Seja redes sociais ou de outras coisas assim, né? Que tem um prazer muito imediato. E isso desbalança nosso nível de motivação, né? Uhum. Então, é bom evitar esses tipos de comportamentos para que a gente continue se mantendo a nossa motivação, nossa mente positiva. O hábito da gratidão, como eu lhe falei, são atitudes muito interessantes para a gente conseguir motivado. E aquela questão também de se conectar com uma espiritualidade, né? Independente de qual linha de religião, não é sobre religião, mas muitos estudos já dizem o quanto que o hábito de você orar, agradecendo pelo que você já tem e pedindo por um auxílio, né? Isso aumenta muito o nosso tônus mental, né? Digamos assim, nossa resiliência. Então, são práticas que são muito interessantes. E também, né, a questão do descanso intencional. Muito Descansar. legal. Precisamos descansar. Muito bom. Vamos começar agora para o nosso quadro. Vamos fazer a pergunta.
e o que vier na mente, a doutora Daniela vai responder. Primeira pergunta, um hábito saudável que todo dono de marcenaria deveria ter? Eu colocaria um sono de qualidade, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que foi um hábito que eu coloquei na minha vida, que eu acho que a maioria das pessoas poderiam, né, colocar também, é olhar com mais cuidado para o sono, né? Então, evitar luzes muito fortes à noite, que isso também é um estresse. Colocar, um hábito é substituir à noite a luz branca do teto por uma luminária de luz amarela. Gente, isso diminuiu o meu estresse, assim, melhorou o sono, porque dormindo bem você vai conseguir ser mais produtivo no outro dia, você vai raciocinar melhor. Então, é isso. Como lidar com a pressão do dia a dia? Gente, respirando. Respirando fundo, entendendo que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo de uma vez só, que a gente vai precisar de pessoas também para nos ajudar e que aprendendo a lidar com erros também, né? Se humanizando. Uma dica para melhorar o ambiente de trabalho. Essa é difícil. Uma só, né? Uma dica para melhorar o ambiente de trabalho. Trabalhar as relações entre as pessoas. Construir vínculos saudáveis de respeito, de colaboração ao invés de competição. O que fazer quando a gente se sentir sobrecarregado? Descansa, né? Descansa um pouco. Esquece um pouco do mundo. Coloca o celular no modo de voo. O celular também atrapalha muito, né, a nossa performance. Não, isso é um episódio inteiro. É justamente você descansar no sentido de sem telas, né? Porque muita gente descansa olhando para a tela. Então, parar um pouco, fechar os olhos e... né? Doutora Daniela, foi muito bom ter você aqui no nosso podcast. Foi muito inspirador para todos nós. Foi uma conversa que vai servir de motivação e foi muito bom para todos nós. De verdade, é um tema muito interessante para dentro da marcenaria. É um ponto cego que a gente acaba passando despercebido e não entendendo de fato o quão importante para a nossa vida, né? Eu agradeço muito sua presença, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Frank. Pode ter certeza que você é uma luz, uma pessoa muito importante que está construindo essa comunidade e que vai ajudar muitas pessoas, está ajudando, né? Muitos marceneiros. Parabéns. Obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, dê o like, siga nosso canal e fique com a gente para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho aí.